bem-vindo a mais um AdnaCast. Estamos aqui em mais um dia para trazer para você uma palavra abençoada. E hoje nós estamos aqui com um novo ambiente, né? Não estamos com a mesa. Até tô de um estilo diferente, né? Dos últimos programas. Porque hoje estou fazendo essa gravação sem o meu amigo, meu parceiro, Marco Milhomem, né? Que nesse momento está em tratamento, né? Estamos orando pela sua vida, Marco, e peço a todos vocês, né, que possamos pedir para que Deus haja, né, com a sua providência na saúde do nosso amigo Marco Milhomem, presbítero Marco Milhomem. E para honrá-lo, que sempre esteve comigo à frente desse programa, estou aqui para seguirmos a jornada. A obra não pode parar e Deus está ali sedento de almas, de vidas, né, para estar com Ele no céu. Então, meus irmãos, nós vamos hoje falar dos princípios de sabedoria. Você vai entender como a sabedoria de Deus pode mudar a sua realidade. Quando nós falamos de sabedoria, vem à nossa mente ligeiramente o rei Salomão. Porque o rei Salomão, ele escolheu a sabedoria antes de todas as coisas. Aí nós nos perguntamos, por que será que Salomão preferiu sabedoria do que riquezas, bens, mulheres, né? Mas na verdade, o item sabedoria só pode vir de Deus. Então todas as demais coisas você pode conquistar no mundo. Você pode conquistar dinheiro, você pode conquistar esposa, você pode conquistar casa, bens, carros, mas sabedoria, ela só vem diretamente de Deus. Então, se Deus estava dando ele a possibilidade de escolher, então nada mais correto que escolher algo que só Deus pode dar. E só Deus pode entregar para você sabedoria, né? E a sabedoria, ela vem principalmente da comunicação direta com Deus. Mas hoje nós vamos falar de 5 princípios de sabedoria. E nós vamos começar pelo texto onde diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 34, que diz bem assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, quando nós falamos dos princípios de sabedoria, nós estamos falando do primeiro grande mandamento, que é temor e amor a Deus. Nós devemos amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Nada na sua vida pode estar acima de Deus. Mas nem a minha família, mas nem os meus filhos, mas nem a minha empresa, nada na sua vida deve estar acima de Deus. Quando Deus pediu a Abraão para que ele pegasse seu filho Isaque e o sacrificasse no Monte Moriá, o que Abraão falou para Deus? Não, Senhor, eu não vou fazer porque é o meu filho. Não. Abraão simplesmente obedeceu e acreditou e confiou e teve fé na ação, na providência de Deus sobre a sua vida. Se ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então, o primeiro princípio de sabedoria é amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Quando você desenvolve esse amor, quando você desenvolve esse temor a Deus, isso vai te alinhar para os demais princípios, né, para os demais mandamentos da palavra de Deus. E aí, Jesus complementou essa palavra, que ele disse o seguinte: e o segundo é semelhante a ele. Então, o segundo maior mandamento seria semelhante ao primeiro, que ele diz assim: amar o seu próximo como a si mesmo. Então, nós podemos dizer que o segundo princípio de sabedoria é amar o próximo. É você ficar feliz com o crescimento do seu irmão. Meus queridos, vocês sabiam que o ser humano ele está muito mais suscetível a se compadecer com a dor do seu irmão, tá? Quando ele vê um irmão passando necessidade, quando ele vê um irmão
sem emprego. Então ele tem essa ação, né, de pena, de dó, de misericórdia para ajudar. Mas quando ele vê o seu irmão prosperar, são poucos que conseguem sentir alegria no seu coração. Quando ele vê que alguém, por alguma ótica dele, está melhor do que ele, tá? Está melhor do que ele mesmo, ele começa a se frustrar. E por quê? Porque muitas vezes não é um coração preparado para amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu amo o próximo, eu desejo o bem de fato do próximo, eu tenho que ficar feliz com as suas conquistas. E jamais frustrados, e jamais triste, e jamais irritados. Mas você pode perceber que muitas vezes quando você está conquistando, quando você está sobressaindo sobre, vamos dizer, o geral, né, sobre a média geral, você está acima da média, você vai encontrar alguns inimigos no caminho. Pessoas que muitas vezes você nunca fez nada, que você nunca nem falou mal ou bem, enfim. Mas de repente você não entende porque aquela pessoa não gosta de você. Então, o segundo princípio de sabedoria é quando nós temos esse prazer de ajudar o próximo, de ver ele crescer, de ser solícito. Quando nós temos esse prazer de ajudar o próximo, nós estamos preparados, né? Nós estamos vivendo esse segundo princípio de sabedoria, que é o princípio que gera muita paz. Eu falo sempre que quando nós chegarmos no fim da nossa vida, se Deus te der 5 minutos, no último dia da sua vida, no último minuto da sua vida, na última hora da sua vida, Deus te der 5 minutos para você refletir tudo o que você viveu, o que mais vai ter valido a pena? Tudo que você conquistou e vai ficar? Ou todas as pessoas e todas as formas que você ajudou a sociedade, o ser humano, a melhorar pessoas, tudo que você fez de bem ao próximo, o que vai gerar mais conforto no seu coração? O que será que nós possamos levar daqui para o céu? Um dia o Senhor falou no meu coração que o que nós podemos levar de maior tesouro para o céu não é os bens que nós conquistamos na terra, porque isso é presente dele, mas é o bem que nós fazemos ao próximo, porque isso gera alegria no coração de Deus, isso gera galardão no céu. Então, o bem ao próximo, ele é realmente o segundo princípio de sabedoria e é aquilo que nós temos que ter dentro de nós. Então, o primeiro, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos que Jesus nos deixou se tornam, de fato, os 2 princípios de sabedoria. E qual seria o terceiro princípio de sabedoria? O terceiro princípio de sabedoria é a obediência. A obediência, ela se mostra que você é capaz de ser submisso a Deus, você é capaz de entender um mandamento, um princípio, entender a palavra e executar como submissão. Então, a obediência é muito importante. Até Deus colocou no meu coração um texto que diz bem assim, quando nós falamos de obediência: quem não está pronto para obedecer, não está pronto para receber. Quem não está pronto para obedecer, não está pronto para crescer. Quem não está pronto para obedecer, não está pronto também para ensinar. Quem não está pronto para obedecer, não está pronto para estar com Cristo. Então, se eu não obedeço, como eu vou receber de Deus algo? É como se você fizesse tudo aquilo que teu pai e tua mãe não queria e mesmo assim eles continuassem presenteando. Então isso não é correto e Deus não vai fazer, não vai nos educar, nos doutrinar de forma incorreta, né? E quando nós dizemos que quem não está pronto para obedecer não está pronto para crescer,
E nós estamos dizendo aqui, o crescer é crescer em Cristo, crescer no Evangelho, crescer nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque Deus jamais vai entregar a tua bênção antes do prazo. Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida, mas não é porque, de repente, nós estamos em um determinado pecado ou porque nós estamos fora da direção de Deus. Tem lutas que Deus nos traz porque Ele precisa lapidar algo em nós. Ele precisa melhorar algo em nós. Porque senão nós não estaremos prontos para receber aquilo que Ele tem para nós. Agora você imagina se você recebesse tudo o que você pedisse a Deus, no exato momento que você pedisse a Deus, exatamente aquilo que você pedisse ao Senhor. E Ele te desse naquele mesmo momento. Muitos nem lembrariam mais de quem era Deus. Eu acredito, os estudos dizem que se nós recebêssemos tudo que nós pedimos a Deus no momento que nós pedimos ao Senhor, nós nos destruiríamos. Tá entendendo? Então, nós temos que ser preparados por Deus para podermos receber dele aquilo que ele tem de bênção para nós. Então, Deus às vezes tem uma bênção de prosperidade na sua vida, mas se ele entregar essa bênção agora na tua mão, talvez você saia da presença dele. Deus talvez tenha um grande negócio para colocar você, mas se ele te entregar esse negócio agora, você não vai estar ainda capacitado a realmente tocá-lo. Se nós lembrarmos, por exemplo, vamos lembrar de José. José, antes dele ser governador do Egito, José ele foi repudiado pelos seus irmãos, né? Ele foi escravizado no Egito. Depois ele foi caluniado e foi preso no Egito. Então, se você ver todo o processo que José passou para que ele estivesse preparado de fato para ser o governador do Egito e salvar a humanidade da fome que estava vindo, se ele não fosse preparado, talvez ele não seria capaz de ser esse José que nós conhecemos hoje na palavra de Deus, né? Aí eu te pergunto, José estava em pecado? José estava fora da direção de Deus? Não. José, antes de viver isso, Deus deu sonhos para ele, mas existia um processo. E esse processo nós não podemos estar ausentes, nós não podemos nos privar de passar. Nós temos que respeitar esse processo que Deus traz na nossa vida de lapidação. Então não tem como você respeitar esse processo se você não tiver a obediência, o terceiro princípio, de sabedoria. E aí nós vamos falar do quarto princípio de sabedoria, que seria consultar a Deus, ou seja, orar. Então, quando nós falamos da oração, nós estamos falando que todo dia você pode ter uma mentoria com Deus. Todos os dias o maior mentor da humanidade está pronto para te ouvir. Ele está ali no gabinete dele, só esperando você chegar, pedir os aconselhamentos, e ele te dá os melhores aconselhamentos que um ser humano pode receber. Mas não tem como você conversar com esse mentor se você não está em oração. Porque a oração é o único caminho de comunicação entre o ser humano e Deus. É através da oração que você clama o sangue de Jesus, é através da oração que você agradece ao Pai, é através da oração que você pede ao Senhor aquilo que você precisa. Então é a comunicação. E aí nós temos na palavra de Deus, pessoas que caíram profundamente, em oração profunda para pedir algo que realmente estava sedento no seu coração, como Ana. Ana, antes dela ter Samuel, que foi o maior juiz de Israel, Ana se derramou aos pés do Senhor. Ana foi anos após anos com seu esposo a Siló fazer o sacrifício e orar a Deus. E diz que num dia que ela se derramou ali diante do Senhor, Deus ouviu a sua oração. Porque Ana, naquela oração, ela também entregou o melhor que ela tinha, que na verdade ela nem tinha antes, ela iria ter, mas mesmo assim ela já entregou, que seria o seu filho a Deus. E Ana recebeu a bênção, e depois que teve Samuel, ela teve outros filhos também. Samuel teve irmãos. Então aquele ventre
que era seco, como diz a palavra de Deus, ele se tornou fértil, porque o Senhor pode todas essas coisas. Então, a oração, ela é essa comunicação com Deus. Se você não tem oração, simplesmente você não vai ter esse contato direto com o Senhor, e talvez você está usando um telefone sem fio para falar com Deus. Sabe como que usa o telefone sem fio para falar com Deus? É quando você fala assim, irmão, ora para mim. Aí chega, pastor, ora para mim. Aí de repente tem outro irmão, ô irmão, faz uma oração para mim, tô precisando de uma oração. Então toda hora você está ali pedindo oração, alguém ora, o pastor ora, o presbítero ora, o profeta ora, todo mundo ora, mas você não ora. Por quê? Porque você quer falar com Deus através de outras pessoas, sendo que Ele está pronto para te receber em seu gabinete todos os dias. A oração, ela tem que fazer parte da sua rotina diária. A oração é como você levantar todos os dias e escovar o dente. Você planeja escovar o dente? Quando você acorda assim, bom, meu planejamento de hoje, eu coloquei que no planejamento de hoje eu tenho que escovar meus dentes. Não. Aquilo faz parte da sua rotina. Quando você viu, você já tomou banho, já escovou o dente, já está se arrumando. A oração, ela tem que ser assim. Ela tem que fazer parte da sua vida, né? Essa comunicação com Deus. Me lembro uma vez, há uns 7 anos atrás, eu estive numa profunda depressão, uma fase muito difícil da minha vida, onde eu acordava 4 horas da manhã, com meu corpo todo vibrando, tremendo, um índice de estresse altíssimo, e eu ia para a sala orar. E quando eu colocava meus joelhos no chão, me debruçava sobre o sofá, eu sentia o meu coração aliviar, aquele aperto no peito, aliviar. E ali eu me sentia bem, de joelhos orando. E ali eu passava horas, 4 da manhã até pelo menos 7 horas da manhã, pelo menos 3 horas ali, quietinho falando com Deus. E eu percebi que naquelas orações eu conseguia às 8 horas da manhã levantar e ir trabalhar. Mesmo, né, não estando muito bem, emocionalmente falando, eu conseguia fazer aquilo que precisava ser feito. Mas antes eu tinha conversado com o meu mentor. E com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que durante as orações, eu estava recebendo algumas ideias de Deus que eu chegava na empresa, executava e dava muito certo. Então foi um grande aprendizado, foi quase 6 meses que o Senhor me colocou de joelho, e naquele processo que Ele permitiu que eu passasse, simplesmente Deus estava me ensinando a orar. Ele estava me ensinando a como comunicar com Ele. Porque até então a minha oração, meus irmãos, era aquela oração de ao dormir, ao acordar rapidinho ali, não digo nem 5 minutos, né? Talvez ali 30 segundos, 1 minuto de oração. E nem de joelhos ficava muitas vezes, né? Estava na igreja, estava congregando, né? Me sentia crente, mas não existia realmente uma comunicação com o Pai, aquela comunicação realmente verdadeira, aquela comunicação limpa, vamos dizer assim, que nós devemos ter com o Senhor, que é estarmos orando a Deus. E depois que você tem esse momento de oração, você passa o dia inteiro praticamente orando em espírito, porque tudo na sua vida você vai remeter a Deus. Eu digo muitas vezes que nós somos 90% espirituais e talvez no máximo 10% físicos. Como assim, João? Isso aqui tudo é físico, tá? Mas vamos pensar aqui. Primeiro, quem nos gerou? Deus. Quem fez o homem? Deus. Aí depois que Deus fez o homem, Ele deu o fôlego de vida. Então isso vem do reino do Espírito. Beleza. Aí depois você passa a sua vida inteira e você sabe que o seu emocional domina todo o seu físico. Então o nosso emocional, que na verdade é espiritual, domina todo o nosso corpo, todas nossas emoções, todas as nossas atitudes. Como uma pessoa com o emocional abalado consegue ser, por exemplo, uma pessoa motivada? Não consegue. Então você vê que o espiritual, ele mexe com tudo. Terceiro, quanto tempo nós vivemos aqui? Talvez eu viva 70 anos, 80, 90, 120 anos, né? Que é o que está na Bíblia. Talvez eu viva. Mas e aí? Quanto tempo leva a eternidade depois?
Eternidade já diz a própria palavra, é eternidade. Então esses 120 anos que se for é muito pequeno, perto da eternidade que nós temos depois que nós fecharmos os nossos olhos nessa terra. Então, se eu falar que nós somos 10% físicos e 90% espirituais, talvez eu estou sendo até otimista dizer que é 10% físico. Talvez seja até menos. Então, quando o crente ele entende que a sua vida é praticamente toda espiritual, ele sabe que o princípio da oração é essencial. Então ele se torna o quarto princípio de sabedoria. E quando nós falamos do quinto princípio de sabedoria, esse princípio ele é gerado por todos os demais, que é a fé. A fé, ela gera paciência, ela gera a persistência e a fé, ela gera a disciplina. Então a fé, ela é o quinto princípio, porque diz assim a palavra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, quando nós falamos com Deus, você foi lá e falou com Deus, o que você está exercendo? Por que você está conversando com o Senhor? Pela fé. Por que nós cremos que Deus vai agir na nossa vida? Pela fé. Porque nós desenvolvemos o temor a Deus? Pela fé. Então a fé, ela vem como algo que te dá o combustível necessário para aguardar no Senhor, para esperar no Senhor, para ter resiliência nas dificuldades da vida, para ter paciência de colher cada fruto no seu tempo, saber que Deus está agindo e que muitas vezes a nossa ansiedade, né, está querendo nos dominar, mas a fé, ela vem para segurar essa ansiedade. Muitas vezes na minha vida, meu coração queria desesperar. Eu sou empresário e no mercado empresarial as coisas muitas vezes são difíceis, o mercado muda, a economia muda, negócios dão certo, outros negócios não dão certo, e às vezes o nosso coração ele quer ficar ansioso. E você também na sua vida, no seu emprego, na sua família. Mas aí quando o coração vem ansioso e você conhece a palavra de Deus, e detalhe, meus irmãos, não é pecado você vir aquela ansiedade. Não. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas aí vem uma inteligência emocional, que é o quê? Peraí, eu estou ansioso, mas o que diz a palavra de Deus sobre isso? O que o Senhor fala sobre isso? E aí, o bom cristão, ele vai lá pegar a palavra de Deus, ele vai ler a palavra de Deus para poder edificar a sua fé e ele se tranquilizar. Se tranquilizar. Quem não conhece o Senhor, quem ainda não conheceu esse Cristo que nós conhecemos, vai para terapias, vai para outras situações. Não que crente não possa fazer terapia, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós temos um recurso a mais. Nós temos um recurso a mais em nossas mãos. A palavra de Deus, ela é um manual da vida. Então, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo ou que você está com medo de passar, a Bíblia tem uma resposta para você. Então, quando nós exercemos a oração, a fé, quando exercemos a fé, então nós sabemos que, peraí, surgiu um problema, deixa eu pegar o manual. Vamos ver o que o manual me diz sobre isso. E aí o Senhor vai te entregar uma palavra de fé. Então, meus irmãos, nós falamos aqui dos 5 princípios de sabedoria, sendo ele, o primeiro, amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. O terceiro princípio de sabedoria, obediência, ser obediente, acertar disciplina, aceitar submissão. Quarto princípio de sabedoria, orar, consultar a Deus, ter esse princípio de estar orando ao Senhor e fazendo essa mentoria com Deus todos os dias antes de você começar o seu dia. E o quinto princípio de sabedoria, a fé, né? Aquilo que vai te manter consistente, aquilo que vai te manter firme no propósito e firme no caminho que Deus tem para você. Esse é o nosso AdnaCast de hoje, né? Encaminhe
compartilhe esse programa para o máximo de pessoas que você puder, curta o nosso vídeo, dê um joinha aí no YouTube para que nós possamos entregar para o máximo de pessoas, e eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muitas vidas, assim como deve ter edificado também a sua vida. Tenha uma semana de paz, que Deus abençoe e até o próximo AdinaCast. Esperamos a sua audiência e que Deus possa entregar para você toda essa energia, toda essa paz, essa presença de Cristo que nós ministramos aqui hoje. Deus abençoe. Até o próximo AdinaCast.